bem, vamos para o nosso segundo fenômeno que a gente vai estudar aqui, que é exatamente o fenômeno das marés oceânicas na Terra. Temos aqui duas fotografias do mesmo lugar, do mesmo porto. Observe que inclusive é o mesmo barco que está nas duas cenas, onde na cena de cima essa região está cheia de água e na cena de baixo essa região está vazia. Se você já foi à praia e já pôde observar esse fenômeno das marés, você sabe que ele é bem perceptível, né? Uma hora você está com a sua cadeirinha sentada na areia, curtindo aquele calorzinho gostoso, e você vê o mar distante de você e fica ouvindo o barulhinho do mar, de repente você dá uma cochilada, quando você acorda você está dentro do mar, porque o mar chegou até você e está te envolvendo, né? Não é uma grande quantidade de água, chega a molhar seus pés, não chega a cobrir a sua cadeira, quer dizer, depende do lugar que você está. Tem alguns lugares que a maré sobe bastante, tá? Mas dá para ver isso acontecendo, né? Vai acontecendo devagar, vai acontecendo lentamente, mas dá para perceber visualmente que isso está acontecendo. A subida do mar rumo ao calçadão, rumo aí ao passeio, e depois a descida do mar novamente para regiões mais baixas, tá? Esse é o chamado fenômeno da maré oceânica. A explicação para a existência das marés, né, no caso aí como a gente observou nas fotos, tem a ver com gravidade, principalmente com dois astros que acompanham a Terra aí no seu movimento, que são exatamente a Lua, e a Lua é muito importante por conta da sua proximidade, ela é pequena, mas ela é muito próxima da Terra, e o Sol, que está muito distante, mas ele é muito grande, então a sua influência é muito significativa. Só para você ter uma ideia, o efeito da Lua nas marés, ele é cerca de 2,5 vezes mais intenso do que o efeito do Sol nas marés na Terra. Bom, para simplificar, esse esquema aqui mostra o seguinte: essa auréola azul em volta da Terra representa as águas oceânicas, de forma aproximada. A Lua tem uma trajetória aqui em torno da Terra aproximadamente circular, e aqui do lado esquerdo você tem o Sol. Bom, nós temos dois efeitos acontecendo simultaneamente, como eu te falei. Você tem aqui o efeito da atração gravitacional da Lua e o efeito da atração gravitacional do Sol. Qual desses efeitos é mais intenso? O da Lua. Por quê? Porque a Lua está mais perto da gente. Muito bem. Então é como se a gente tivesse o seguinte, ó, a gravidade lunar atraindo a massa da Terra vai deformar a massa oceânica nesse sentido aqui, ou melhor, nessa direção aqui. Ó. Observe que o desenho mudou. Você tem a massa oceânica deformada aqui. Na direção Terra-Sol também existe uma deformação, mas ela é menor. Então olha só o que acontece. Aqui você tem o oceano mais elevado, aqui você tem o oceano mais baixo, aqui o oceano mais elevado aqui embaixo, aqui o oceano mais baixo novamente. Pois bem, nós podemos então imaginar o seguinte: se eu estivesse aqui, eu sentiria, né, eu perceberia o oceano se elevando. Então eu chamaria isso aqui de maré alta. Aqui eu tenho o oceano se elevando menos, então por comparação aqui é uma maré baixa. Aqui do outro lado uma maré alta novamente e aqui uma maré baixa novamente. Acontece que a Lua demora mais ou menos 1 mês para dar uma volta em torno da Terra. Já a Terra demora apenas 1 dia para dar uma volta em torno de si mesmo. Então, enquanto a Terra gira, né, você tem aqui um efeito da maré alta e um efeito da maré baixa, como eu falei. Como a Terra gira... Opa, a Terra está girando ao contrário, hein? Mas tudo bem, é só para a gente entender o fenômeno aqui. A gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que quem está numa certa posição, enquanto a Terra gira, vai sair de uma maré alta, vai passar por uma maré baixa, vai passar por uma nova maré alta e vai passar por uma nova maré baixa antes de voltar ao início. Ou seja, numa rotação da Terra, a gente vai perceber 2 marés altas e 2 marés baixas na sequência. O intervalo não é exatamente de 6 horas entre cada uma, tá? O intervalo é um tempo um pouquinho diferente porque nós temos o movimento não só da rotação da Terra, mas a própria Lua está mudando de posição também, a própria Terra está viajando também ao redor do Sol, então não dá exatamente 6 horas. Mas o mais importante é o que está aqui. A gente já sabe responder as duas perguntas importantes sobre o efeito das marés. Qual é a sua origem? Gravidade. Quem são os elementos, né, os atores, né, importantes aí no efeito das marés na Terra? São a Lua e o Sol. E a primeira pergunta é você responder quem é que tem o efeito mais intenso. É exatamente a Lua, 2,5 vezes mais intenso que o efeito do Sol. Tá? A segunda pergunta é a periodicidade das marés no mesmo lugar. Então nós temos 2 marés altas e 2 marés baixas na mesma situação. Bom, essa configuração que a gente está vendo aí é chamada de maré de quadratura. Por quê? Porque o alinhamento Terra-Lua forma 90 graus com o alinhamento Terra-Sol. Então o efeito provocado pela maré da Lua ele é meio que independente do movimento do efeito provocado pela maré solar, tá? A maré provocada pelo Sol. A gente pode ter a Lua mudando de posição, então vejamos, agora a gente tem aqui novamente o esquema, aqui a gente tem, né, a atração gravitacional da Lua, aqui nós temos a atração gravitacional do Sol,
E aí, o que acontece nessa situação? A deformação provocada na massa oceânica pela Lua é muito mais intensa do que o Sol. Agora, vamos fazer a Lua viajar, né, a essa posição aqui, ó. E aí você vai ter a chamada maré de Cisígia, quando você tem um alinhamento Terra, Sol e Lua. Observe que a deformação que nós temos aqui é a mesma que a gente tinha antes, porque agora que eu vou fazer os dois efeitos se potencializarem. Como a Lua e o Sol estão na mesma direção, os efeitos se potencializam e a deformação da massa oceânica é muito mais visível. Ou seja, as marés altas observadas aqui onde eu estou apontando com o mouse serão mais intensas que as marés altas observadas na maré de quadratura. E as marés baixas também serão mais baixas do que as marés observadas na configuração de maré de quadratura. Gente, é importante destacar que essa explicação é uma explicação simplificada, porque esse efeito de maré ser mais alta ou mais baixa também depende de condições locais, tá? Relevo local, profundidade oceânica e etc. Tá? Então nós temos aqui ó, as marés mais altas no caso da maré de Cisígia, as marés mais baixas no caso da maré de Cisígia também nesse eixo. Bom, de novo lembrando que a Terra dá uma volta a cada 24 horas, então se você está presenciando uma maré bem alta aqui, tá? Aí desce, maré baixa, desce, sobe aqui de novo, maré alta, sobe aqui outra vez, maré baixa. Numa volta da Terra você passa por duas marés altas, duas marés baixas. Bom, aí duas perguntinhas interessantes. A primeira delas é a seguinte, em que situação, se a gente pensar somente na posição Terra, Sol e Lua, a gente deveria esperar a maré mais alta de todas? E a resposta é durante um eclipse solar, porque durante um eclipse solar a Lua e o Sol estarão do mesmo lado e perfeitamente alinhados de forma que os dois efeitos se potencializam. Na verdade, se a gente lembrar que a trajetória da Lua em torno da Terra não é uma circunferência perfeita, é uma elipse, quando a Lua estivesse passando no perigeu, ou seja, na posição mais próxima da Terra, e exatamente durante um eclipse solar, aí a gente teria, salvo outras condições, a maré mais alta de todas, tá bom? E se você tiver a Lua nova, na Lua nova a Lua vai estar desse lado aqui de trás. Desse lado aqui de trás você tem os efeitos do Sol e da Lua competindo entre si, ainda estarão alinhados, as marés serão altas, bastante altas comparadas com a maré de quadratura, as marés baixas também mais baixas que a maré de quadratura, mas os efeitos são menos intensos do que durante um eclipse solar. Tudo bem? Bom, eu vou te recomendar que você procure depois também vídeos interessantes aí na internet, aqui você tem um QR Code que vai te levar para um vídeo desse, onde você tem animações muito mais complexas, muito mais detalhadas, mostrando o efeito de marés, tá? Mas de qualquer forma, se a sua ideia é aí prestar um vestibular, responder essa pergunta numa prova aí no ensino médio, você já tem os dois elementos importantes aqui. Primeiro, a origem das marés, gravidade lunar, gravidade solar, sendo que a gravidade lunar é mais intensa que a gravidade solar, simplesmente por conta da proximidade. E a segunda resposta é a periodicidade de marés no mesmo local, sempre duas marés altas, duas marés baixas no período aí de aproximadamente 24 horas, tá bom? Então é isso.